Olá! O vídeo de hoje é sobre Janeiro Branco, essa campanha que acontece todos os anos, assim como outras que também existem, tipo Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que são campanhas que visam conscientizar a gente sobre algo importante que deve ser olhado. E no caso dessa que acontece agora, o foco é adoecimento mental. E adoecimento mental recebe um estigma ainda muito pesado dentro da nossa sociedade. Já de séculos que a gente vê a loucura como algo muito diferente do que a gente deveria tratar, como algo que deveria ser muito mais naturalizado do que colocado como tabu, como uma dificuldade de um diálogo aberto. A gente precisa começar a pensar o adoecimento mental por outra ótica, uma vez que as estatísticas só crescem. Cada vez mais a gente vê pessoas desenvolvendo várias doenças relacionadas à psique, várias doenças relacionadas ao emocional, e muitas não conseguem acessar um tratamento porque têm dificuldades com esse estigma, não querem ser chamadas de louca, evitam procurar um psicólogo, evitam procurar um psiquiatra, porque a sociedade coloca essa violenta conceitualização que atribui essa busca por uma melhora psíquica e emocional a alguma espécie de loucura. E loucura, quando a gente remonta a história, quando a gente lê Foucault, a gente vê que a loucura ela já serviu para muitas coisas. Ela já serviu para aprisionar pessoas. Eu digo a loucura, o conceito de loucura, né? Como a sociedade vê a loucura. Ela aprisionava pessoas, por exemplo, que eram rebeldes, que iam contra a norma vigente, mulheres que não aceitavam o que lhes era imposto, homossexuais, pessoas em situação social de vulnerabilidade, que moravam nas ruas, pessoas negras. Enfim, a loucura ela já serviu para muitos propósitos dentro da nossa sociedade. E hoje precisa-se falar abertamente sobre ela, para que a gente consiga de alguma forma lidar com tanta gente adoecendo, com números cada vez maiores. Já passou da hora, na verdade, da gente tirar o estigma em cima disso, da gente poder tratar a nossa psique e o nosso emocional como outra parte do nosso corpo. Se eu quebro um braço, logo eu vou procurar um ortopedista ou um pronto-socorro, alguém para colocar um gesso e colocar meu braço no lugar. E eu não tenho vergonha nenhuma disso. Então, por que a gente ainda tem tanta vergonha? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade? Por que a gente valoriza tão pouco as questões relacionadas à nossa psique, à nossa mente e ao nosso emocional? Às vezes a gente investe muito dinheiro em coisas supérfluas, desnecessárias, por exemplo, algum procedimento estético ou algum acompanhamento médico que não existe tanta necessidade, urgência, etc. E a gente se priva de ir atrás de profissionais especializados para cuidar da nossa psique e para cuidar do nosso emocional. Porque existe esse estigma, porque a sociedade não valoriza como deveria valorizar. E mais do que isso, a loucura, e esse termo ele é muito pejorativo, né? Mas as pessoas que são vistas acometidas de loucura, elas ainda são tratadas de maneira excludente. Elas não são integradas na sociedade. Elas são vítimas de chacota, como presenciei ontem um caso, um rapaz passando aqui na porta da minha casa, que estava nitidamente num surto psicótico. E ao invés de ser ajudado, ao invés de receber um olhar de cuidado que seja, um olhar de empatia, de entender que aquela pessoa está passando por algo muito, muito difícil e a gente não sabe como ele chegou naquele lugar. A gente não sabe o que levou ele a chegar a esse ponto. Eu vi ele sendo vítima de chacota por pessoas que eu jamais imaginava que estariam fazendo chacotas com alguém que está adoecido. E eu fiquei muito triste. E eu fiquei pensativa nesse lugar. Até quando, enquanto sociedade, a gente vai desmoralizar? Até quando a gente vai tratar como tabu? Até quando a gente vai usar esses termos pejorativos? Até quando a gente vai também manter instituições que, quando pessoas estão com algum adoecimento grave e precisam ser internadas, instituições que muitas vezes só pioram
o adoecimento daquela pessoa que não tratam, que não cuidam como deveria ser cuidado? Até quando a gente não vai entender, por exemplo, que situações de vulnerabilidade geram adoecimento psíquico? Se a pessoa não come, se a pessoa não sabe se ela vai ter dinheiro para pagar as contas, se a pessoa precisa, às vezes, estar num trabalho que ela odeia todo o tempo, a um nível de estresse altíssimo, porque ela precisa da grana para se manter, por sobrevivência, e aí ela adoece. A gente precisa olhar com mais seriedade, com mais respeito, com mais atenção e com mais carinho para tudo que diz respeito à nossa saúde mental. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente só vai ver estatísticas crescendo, 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 pessoas adoecendo cada vez mais jovens, crianças, adolescentes, os níveis são altíssimos, os nossos idosos estão profundamente adoecidos e muitos não procuram ajuda porque na época deles ainda havia um tabu maior. E eu sinto que talvez esse tabu tem diminuído a passos muito lentos, precisa acabar, na verdade. Não dá mais pra gente tirar a nossa psique do contexto do nosso corpo, ela faz parte. E se você procura auxílio para qualquer outra doença que te acomete, ao menor sinal de que você precisa de ajuda psíquica, de alguém que cuide da sua psique, ao menor sinal que você precisa de alguém que te ajude a olhar para o seu emocional, ao menor sinal, vai atrás, procura um profissional, pede ajuda. Isso é amor próprio, isso é autocuidado, isso é se gostar. Reconhecer quando a gente precisa ir atrás de alguém para nos auxiliar. Ultrapassar esses tabus sociais é amar a gente mesmo. E vale tão a pena a gente fazer isso. E é óbvio, para quem pode fazer isso, porque muitas pessoas não podem. Então, para além de eliminar os tabus, para além de conversar sobre adoecimento mental de uma maneira mais empática, a gente também precisa lutar para que políticas públicas sejam mais eficientes nesse campo. Para que mais pessoas tenham acesso a psicólogos, para que mais pessoas tenham acesso a psiquiatras, a medicações de qualidade, que não deixam as pessoas dopadas e aí elas não querem tomar medicação porque obviamente tira toda a potência de vida delas e não é toda medicação que é assim. A gente precisa de políticas públicas para que as pessoas tenham comida no prato, para que as pessoas não tenham tanto medo da vulnerabilidade que assola o tempo todo, que tá ali frente a frente o tempo todo e mostra para elas que elas não têm escolha. A gente precisa falar sobre adoecimento mental de maneira integrada, com todos os outros gatilhos que podem causar na gente dores tamanhas, sofrimentos tamanhos que a nossa psique não dá conta, que o nosso emocional não dá conta. Por favor, se cuidem nesse aspecto. Reflitam um pouco mais sobre isso e entendam que a sua mente, o seu emocional, também faz parte do seu corpo, também merece cuidado, também precisa de cuidado. Vamos junto? Janeiro Branco é para isso. Conscientização. Um beijo.